Muito boa tarde. Aqui nós estamos, pela graça do nosso Deus, para mais um trimestre juntos. Meu nome é Geraldo, eu sou pastor da Igreja Maior Graça em Belo Horizonte, Brasil, né? E realmente é uma grande alegria poder compartilhar nesses próximos três meses sobre a doutrina da salvação, né? Soteriologia. Seja muito bem-vindo, você da África, né? E em especial de Moçambique. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos ter aulas maravilhosas. Eu creio que o Espírito Santo vai falar profundamente aos nossos corações, gerando convicções, né? E se você quiser conhecer mais um pouco do nosso ministério, né, o nosso site é ggwobrasil.org. Você pode acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui no Brasil, né? Também estamos no Facebook, Pastor Geraldo Oliveira, também no Instagram, Pastor Geraldo Oliveira, né? Ou no YouTube também, né? Seja muito bem-vindo. Você pode entrar em contato comigo. O pastor Jerônimo falou que ia passar meu WhatsApp para vocês. Vocês podem fazer perguntas através do pastor Jerônimo ou diretamente para mim. E sempre que chegar uma pergunta na aula posterior, eu irei respondê-la. Amém? Então vamos orar para nós iniciarmos, né? Soteriologia, a doutrina da salvação. Amém? Vamos orar então. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te louvamos por esse dia, por essa primeira aula, Senhor, de soteriologia. Te agradecemos pelos alunos que escreveram, os alunos que estão nos assistindo ou nos assistirá. Nós te agradecemos por cada aluno especificamente, que o Senhor possa cobrir cada um deles com graça, com misericórdia, com entendimento, com discernimento, com convicções na sua palavra. Abençoe as famílias de cada aluno e que o Senhor possa ser engrandecido através das nossas vidas. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok. Aqui estamos nós, né? E só um versículo para nós iniciarmos. Realmente eu gosto muito dessa doutrina, né, de soteriologia, a doutrina da salvação, porque tem muita ênfase à obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. E isto realmente nos dá, ou me dá, uma alegria imensurável de poder ensinar, compartilhar e viver, né, essa obra tão gloriosa que Jesus consumou na cruz do Calvário em benefício de cada um de nós. Nós somos uma família eleita, a família de Deus, a família que foi comprada com um preço alto, o precioso sangue de Jesus Cristo, né? Nós somos parte de um povo peculiar, um povo único, um povo lavado pelo sangue de Jesus. Nós somos parte dessa família maravilhosa. Somos nascidos de novo. Temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas. E estamos correndo a corrida da fé, rumo à eternidade. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então nós somos parte dessa família. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos pedras num edifício espiritual, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2. Nós somos um povo justificado, um povo declarado santo, redimido,
E o preço que foi pago foi na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, através da pessoa de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Cordeiro de Deus, o nosso Redentor. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ok, soteriologia. Né? Hoje nós estamos aqui mais, um pouco um lugar mais simples, mas eu quero ver se eu dou uma arrumada aqui para a próxima aula. Nossa matéria é soteriologia, a doutrina da salvação. E soteriologia é formada por duas palavras. Essa palavra soteri, aqui, a letra A, sotéria, que significa, vou aqui embaixo, salvação, e logia, né, significa tratado ou estudo. Tratado ou estudo da salvação. Soteriologia, tratado ou estudo da salvação. Né? Então, esse trimestre, nós vamos estudar, né, sobre soteriologia. Nós vamos ver coisas profundas sobre a salvação. A nossa garantia de vida eterna. Nós vamos falar sobre se o crente pode ou não perder a salvação. Nós vamos ver que nós estamos seguros em Jesus Cristo. Nós vamos ver como a condição do ser humano diante de Deus, né, a necessidade de um Salvador, e não há outro senão Jesus Cristo. Né, nós vamos falar sobre esses pontos nesses próximos 3 meses. Então seja muito bem-vindo, você, estudante, né, que está manejando bem a palavra da verdade, ou, né, colocando disponível para aprender a palavra de Deus e ser usado por Ele. Seja muito bem-vindo, teremos um grande tempo juntos e, pela graça de Deus, nós vamos chegar no final com convicções fundamentadas não em axiologia. Axiologia, sabe o que significa axiologia? Ah, eu penso isso, eu acho isso, isso é axiologia. A nossa convicção não pode estar fundamentada em axiologia humana. Nossa convicção deve estar fundamentada na palavra de Deus. Cada versículo tem um contexto, para não ter pretexto. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela uma pessoa, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre isso nessas próximas aulas. Amém? Ok? Então, soteriologia, o estudo ou tratado da salvação. Né? A soteriologia aborda a obra de Deus em resgatar a humanidade do pecado e da condenação, restaurando o relacionamento com Deus, com Ele. E os principais pontos, né, sobre a doutrina da soteriologia, por exemplo, a necessidade de salvação devido à natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa do ser humano. Né? Então, a necessidade de uma redenção. Por exemplo, nós vemos a condição do homem, nós vamos falar só como introdução a esse tempo juntos. Em Romanos capítulo 1, fala da condição do ser humano. Romanos capítulo 1. Foi isso que eu encontrei. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Meu telefone está vivo. Versículos, a partir do versículo... Deixa eu trocar o meu óculos. Vocês vão ver durante esse tempo de aula, onde eu sempre trocando o óculos, ok? Em Romanos capítulo 1, aqui a partir do versículo 18 até o capítulo 2, versículo 1, fala da radiografia
do coração humano. Então, há uma necessidade de redenção. Eu vou ler para os irmãos. Vamos ler junto. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 18 a capítulo 2, versículo 1. A ira de Deus, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu estado, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui está a radiografia do coração humano. Desprezível. Desprezível. Como Jeremias capítulo 17, versículo 10, está escrito, esse coração humano, ele é enganoso, é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, Romanos capítulo 1, versículo 18, a Romanos capítulo 2, versículo 1, fala da radiografia do coração humano. Cheio de impureza, inverdade, cheio de malignidade, desesperadamente corrupto,
o coração humano é indesculpável. Por isso, o homem necessita de uma redenção completa. Ele precisa ser redimido. Ele precisa nascer de novo para ter vida eterna com Deus. Amados irmãos, o agente da salvação, que na teologia cristã revela, é exclusivamente Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Ele quitou a nossa dívida no Calvário. E nós vamos falar muito sobre isto, sobre a obra consumada por Jesus Cristo. Então, um homem que tem um coração desesperadamente corrupto, indesculpável, necessita ser redimido. Senão, não há salvação para ele. E o único meio de poder resgatar esse coração desesperadamente corrupto é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma única vez por toda a eternidade. Uma única vez para todo sempre. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Uma vez por todas. Uma vez para sempre. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E dentro de muito em breve, ele voltará para nos buscar. Amém? Aleluia! Então, os aspectos da salvação, como a justificação, ser declarado justo, a regeneração, receber uma nova vida, e a santificação, um processo contínuo de separação do pecado. Nós vamos falar sobre esses aspectos nas próximas aulas. A salvação é vista como uma obra da graça e exclusivamente de Deus, recebida pela fé e não por méritos de obras humanas. Não depende de você nem de mim. Se a nossa salvação dependesse de nós, 0,0000000001, se dependesse de nós, 0,000001, ninguém seria salvo. Ninguém. Porque não há um justo sequer. Todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos. Todos. E o coração humano é indesculpável. A salvação é pela graça, mediante a fé, na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Quando ele pagou um preço alto pelos nossos pecados. Então a obra é 100% de Deus em nosso benefício, em nosso favor. Amém? Vamos aqui continuar. A salvação como tema central das Escrituras. Sabe, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vem falando, tratando da redenção, da salvação do ser humano. Né? A salvação é, de fato, o tema central de toda a Escritura, permeando tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Né? No Velho Testamento nós vemos os sacrifícios, nós vemos todo o templo, nós vamos falar sobre o templo aqui para frente, né? O primeiro tabernáculo, depois o templo, primeiro templo de Salomão, o segundo templo de Herodes, e o futuro terceiro templo que vai ser construído em Jerusalém. Mas, sabe, interessante para nós pensarmos que toda a Escritura fala da redenção do ser humano. Ela abrange o plano de Deus para redimir a humanidade da separação causada pelo pecado e restaurar o relacionamento do homem com Deus.
aquele relacionamento que foi perdido lá no jardim do Éden. Deus disse para Adão: de tal árvore não comerás o fruto, porque se um dia comerdes, certamente morrerás. E nós sabemos a história. Eva, seduzida pela serpente, o diabo, provou do fruto e levou até Adão. E no momento que Adão comeu, abriram os olhos. A ordem era direta para o homem, para Adão. E no momento que ele comeu do fruto, ele teve a desobediência. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. E o primeiro passo deles foi o quê? Foram esconder de Deus, tanto Adão como Eva. Esconder da presença de Deus. O homem pecador está constantemente escondendo da presença de Deus. E foi assim com Adão e Eva. Eles esconderam da presença de Deus. E no momento que Adão comeu, imediatamente teve morte espiritual, número 1. Número 2, começou o processo de morte física. Morte física, ele começou a envelhecer, passou por processo de morte física. E número 3, ele foi separado de Deus. Morte eterna, que só poderia ser restituída à vida eterna por meio do sangue derramado. E por isso Deus, na sua graça e misericórdia, ele matou um cordeiro, derramou o sangue e fez vestes para Adão e Eva. E fez uma promessa a Eva, em Gênesis 3,15, que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, consumou, ele esmagou a cabeça da serpente. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos dias. Amém? A Bíblia apresenta a salvação não apenas como um conceito abstrato, mas como uma realidade vivida e uma promessa cumprida. Está consumado. João 19:30. Jesus consumou, Jesus concluiu, Jesus tetelestou a obra na cruz do Calvário. Nós vamos falar sobre isso para frente, né? Jesus gritou: está consumado. Tetelestai. A dívida foi paga. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Amém? Em Lucas capítulo 19, olha lá comigo, Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito: quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, no capítulo 19, versículo 10, Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vimos até agora, né, a radiografia do coração humano, desesperadamente corrupto, enganoso, indesculpável. Um coração que precisa, que tem uma necessidade urgente de redenção. E o agente dessa redenção é Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por Jesus Cristo. Amém? Então aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10, essa declaração de Jesus proferida durante seu encontro com Zaqueu resume sua principal missão: a iniciativa divina de alcançar a humanidade perdida e oferecer redenção. Oferecer redenção. Esse foi o propósito pelo qual Jesus nasceu. Em João 12, 27, Jesus disse: com este propósito
eu vim para esta hora. No versículo 32 e 33 de João 12, Jesus disse: quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim. Nós vamos falar mais sobre isso para frente. Amém? Em João capítulo 20, no Evangelho de João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo 31, está escrito: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Sabe, este versículo que conclui o Evangelho de João define o propósito da narrativa: levar o leitor à fé em Jesus para que experimente a vida eterna, que é o cerne da salvação. Jesus é o único meio de o homem ter vida eterna com Deus. Em conjunto, tanto Lucas como João, estes versículos destacam a natureza da salvação. Ela é realizada através da obra de Jesus Cristo, e a resposta humana necessária é a fé. A totalidade das Escrituras aponta para essa realidade, desde as promessas de um Salvador no Antigo Testamento, né, até o cumprimento da promessa no Novo Testamento. Então nós vemos a condição do ser humano, a necessidade de uma redenção e, agora, a necessidade de uma abordagem bíblica literal. Nós precisamos entender que, como eu falei no início, nós não estamos aqui, eu penso isso, eu acho isso, axiologia humana. Não. Nós queremos ensinar os preceitos de Deus, a doutrina da soteriologia, com convicção na palavra de Deus, versículo com versículo. E cada versículo tem um contexto para não ter pretexto. Em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, é um versículo que eu gosto muito, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Para você que é um estudante da escola bíblica, né? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E esse versículo aqui, você precisa ter ele na sua mente, no seu coração, no dia a dia. Quando Paulo fala para Timóteo essas palavras, é para gerar uma convicção e ter, sabe, uma responsabilidade com o que está recebendo da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Nós, aqui no Brasil, né, dois irmãos anciões, né? Eles fizeram uma música nesse versículo de 2 Timóteo 2,15, que é o seguinte: procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro sempre aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Uau! Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Sabe, amados irmãos, este versículo é frequentemente usado para enfatizar a importância da interpretação bíblica correta. Obreiro aprovado. A aprovação de Deus
depende do manuseio correto da sua palavra, e não de interpretações errôneas ou que buscam significados ocultos além do texto manifesto. Tem gente que pega um versículo e faz dele religião, desconsidera o contexto e acha pretexto, e saem afirmando abobrinhas que não têm a ver com a realidade bíblica. Por isso, é responsabilidade nós, inclui eu, como estudantes da palavra de Deus, né, sermos obreiros aprovados por Deus, cheios de fé, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Uma fé que agrada a Deus. É uma fé alimentada com a palavra de Deus, não com a axiologia humana. Eu vou enfatizar muito sobre isso, a axiologia, né? Eu acho isso, eu penso isso. Onde está escrito? O que o texto está realmente falando? Aí nós vamos ver como a nossa salvação, ela é eterna. Eterna. E nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Nada. Nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem espada, nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, obreiro aprovado. Número 2, que maneja bem. Esse termo no grego significa cortar reto, ser reto, ou manusear corretamente. Isso implica a necessidade de uma exegese cuidadosa, que considere o contexto histórico, cultural e literário, para discernir a mensagem pretendida por Deus, evitando distorções, evitando abobrinhas que não têm fundamento na palavra de Deus. Ó, irmãos, tem pessoas aí que se julgam espirituais, que afirmam tantas abobrinhas com relação à doutrina da salvação. Por isso nós estamos aqui, para juntos estudar soteriologia, um estudo ou tratado da salvação. Então, obreiro aprovado, uma aprovação de Deus, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E para ensiná-la com fidelidade, é preciso entendê-la em sua integridade. O que inclui reconhecer o que é literal e o que é simbólico dentro do seu gênero literário. Metáforas, parábolas, profecias, nós precisamos discernir, entender quando a Bíblia fala sobre alguns desses pontos. A abordagem literal ou histórico-gramatical é a base para essa compreensão, pois busca o significado óbvio e direto do texto. Então, nós precisamos, né, de uma abordagem literal, real, direta, cada versículo com seu contexto, para não ter pretexto. Em Neemias, capítulo 8, quando o povo estava voltando para Jerusalém, para a terra prometida, chegaram em Jerusalém e eles acharam a cópia da palavra de Deus. E essa palavra foi lida, né, em público e ensinada. Olha comigo aqui, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 8, está escrito. Neemias 8, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha,
Que ensinamento para nós aqui, esse versículo nessa primeira aula. Olha, leram no livro, na palavra de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Olha, como é um ensinamento para nós hoje, como estudantes da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 8, é a prática da exposição. E leram no livro, na palavra de Deus, claramente, e deram sentido para que se entendesse o que estava lendo. Esse versículo ilustra a prática da leitura pública e da interpretação das Escrituras no tempo de Esdras. Leram claramente. A ênfase na leitura claramente sugere a comunicação inteligível do texto. Claramente. Eles deram sentido para que se entendesse. O trabalho dos levitas e de Esdras não era apenas ler, mas explicar o que o texto significava para o povo da época. Eles expunham o sentido, garantindo que a congregação, que talvez não compreendesse totalmente o idioma ou o contexto original, entendesse a aplicação da lei de Deus. Por isso, irmãos, a importância de ensinar a palavra de Deus como ela é realmente a palavra de Deus. Sabe, como uma ilustração para nós hoje, falando agora sobre ensinar a palavra de Deus, de ter uma responsabilidade e entender o que o texto está dizendo. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 17, 2 Crônicas 17, fala que do rei Josafá, que assumiu o trono no lugar do seu pai, o rei Asa, que foi um grande rei em Judá. E Josafá assumiu o trono. E Josafá foi um homem que amava o Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Israel. E o que Josafá fez? Ele chamou os príncipes, chamou os levitas, e pegou os levitas e enviaram os levitas por todo o Judá. Fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. 2 Crônicas 17, versículo 6. Tornou-se-lhe, olha o que fala sobre Josafá. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E, versículo 8, com eles os levitas, Semaías, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adomias, Tobias, Tobiadomias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram toda a cidade de Judá, e ensinavam o povo. Josafá colocou os levitas para rodar toda Judá e ensinar o povo a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando Josafá estava numa situação de medo, de insegurança, no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 3, ele ficou sabendo que os descendentes dos Amonitas e Adonitas vinham com uma multidão contra Josafá, contra Judá. Esse mesmo povo que Deus não permitiu que Israel destruísse quando saiu da terra do Egito. Agora eles vinham com toda a força, com uma multidão contra Judá. Mas lembra, no capítulo 17, Josafá mandou os levitas ensinar a palavra de Deus em toda a Judá. E agora que Josafá estava com medo, o que aconteceu? O povo
que foi ensinado com a palavra de Deus, veio estar com Josafá. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 4 de 2 Crônicas 20. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O povo que foi ensinado com a palavra de Deus veio se juntar a Josafá. E eles invocaram. No versículo 12, Josafá: ó Deus, não temos força, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. E Deus respondeu Josafá: Josafá, vai encontrar com o seu inimigo. Nessa batalha não terás de batalhar. Sobe o monte e vede o livramento que o Senhor te dará. E o Senhor batalhou a batalha de Josafá. E Josafá chegou no monte para ver seu inimigo. Eram todos cadáveres. E Josafá desceu com o povo. E durante 3 dias saquearam os despojos do inimigo. E depois de 3 dias voltaram para Jerusalém, cantando hinos de vitória, porque o Senhor os alegrara com a vitória. Só para edificação nossa nessa manhã, nessa tarde, nessa primeira aula, né? Deus, Ele está atento às nossas vidas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, com o coração disponível, o Espírito Santo irá nos instruir. E nós precisamos ensinar essa palavra, a palavra de Deus, como ela realmente é, a palavra de Deus. E nos momentos difíceis que passamos, aqueles que nós ensinamos a palavra de Deus estarão conosco no barco, em oração, juntos conosco, batalhando a batalha da fé. E Deus batalhará as nossas batalhas. Isto é graça. Nós não merecemos. Então, por isso, quando nós voltamos para a soteriologia, nós precisamos aplicar o ensino da palavra de Deus e não o que as pessoas pensam sobre ou acham sobre, mas sim o que a palavra de Deus fala. Está escrito. Né? Por exemplo, em 1 João capítulo 11, 1 João capítulo 5, não tem João 11, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, olha lá, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Está escrito. Onde é? 1 João 5, 11 a 13. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. Quando a palavra de Deus fala que você e eu temos a vida eterna, então nós temos a vida eterna. Nós não podemos perder algo que é eterno. Se é eterno, é eterno. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Você vai entender sobre isso nas próximas aulas. Então, a abordagem bíblica literal, ou mais precisamente, a interpretação histórico-gramatical, é fundamental porque nos força a lidar com o texto em seus próprios termos, reconhecendo seu sentido manifesto e direto. Como 2 Timóteo 2,15, procurando apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como Neemias capítulo 8, versículo 8, ensinando claramente a palavra de Deus. Claramente. Texto com contexto, com seu contexto, para não ter pretexto.
Então precisamos, como esses versículos defendem a diligência, a clareza na exposição das Escrituras, garantindo que o intérprete apresente fielmente a mensagem de Deus e não as suas próprias ideias, a axiologia humana, para que todos possam entender e aplicar a verdade corretamente. Por isso, a interpretação séria da Bíblia requer um esforço para entender o que cada passagem significava em seu tempo original e, a partir daí, buscar sua aplicação relevante para hoje. Amém? Então, nós estamos estudando a palavra de Deus, especificamente soteriologia, o estudo ou tratado da salvação. E nós vamos ver sobre isso nas próximas aulas. Né? Verdades fantásticas sobre a garantia de vida eterna com Deus. Amém? Então, a soteriologia no plano eterno de Deus, né? A doutrina da salvação, no plano eterno de Deus, é apresentada nas Escrituras como um plano soberano, imerecido e predeterminado, estabelecido antes da criação do mundo, baseado na graça e não nas obras humanas. Efésios capítulo 1, muito mal entendido pelo calvinismo. Pelo calvinismo. Se você é um seguidor de Calvino, você com certeza tem um entendimento desses versículos que não está de acordo completamente com a palavra de Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Efésios capítulo 1. Versículo 3 a 6 está escrito: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação do mundo, Deus nos viu, Deus nos separou para ele. Aí o calvinismo fala, bom, se Deus nos elegeu, se Deus nos predestinou, então Deus já sabe quem vai ser salvo, então não precisa fazer evangelismo, as pessoas vão conhecer Jesus de qualquer jeito, de um jeito ou outro, elas vão conhecer a Jesus. Equivocadamente fazem essa afirmação. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é eterno, está fora do tempo. Ele nos predestinou para a sua glória, para o louvor da sua glória. Ele já nos vê como um povo escolhido, um povo separado, um louvor para a sua glória. Deus sabe, ele é soberano. Mas nós não sabemos quem vai ser salvo ou não. Nós estamos no mundo tenebroso. Um mundo tenebroso e somos luzeiros. Como está escrito em Filipenses 2, somos luzeiros do mundo tenebroso. Por causa da luz de Cristo em nós. Então, nós não sabemos quem vai ser salvo. E Deus ama usar os seus filhos. Deus tem um propósito para conosco. Senão, no momento que nós nascemos de novo, ele nos tiraria da terra. Mas nós estamos aqui para dar um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Um testemunho de vida com Deus. E nós brilhamos mais e mais. Quando nós vamos para a praça pública pregar o Evangelho, está cheio de pessoas perdidas. Nós não sabemos quais são aqueles que vão responder. Deus sabe. Mas nós vamos pela fé até os confins da terra. Tanto Judeia, Samaria, até os confins da terra. E pregamos o Evangelho. E o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. E elas nascem de novo. E elas começam a brilhar
como luzeiro no mundo tenebroso. Deus já nos vê em glória, mas nós estamos aqui em tempo e nós precisamos estar indo com o Evangelho, porque Jesus nos deu este privilégio para ir pregar o Evangelho até os confins da terra. E as pessoas vão ouvir o Evangelho e muitas vão nascer de novo. E essas que vão nascer de novo vão responder à pregação da palavra de Deus, como nós somos predestinados para o louvor da sua glória. Por isso é importante estarmos indo com o Evangelho da graça de Deus. Eleição, né? Efésios 1, versículo 3 a 6. Este trecho parte de um hino de louvor à Trindade. Destaca o papel do Pai no planejamento da salvação. Eleição antes da fundação do mundo, versículo 4. Deus Pai escolheu um povo para si em Cristo, antes da fundação do mundo. Essa escolha não se baseou em méritos ou ações futuras dos seres humanos, mas no seu próprio propósito e amor. Propósito, santidade e adoção, versículo 4 e 5. O objetivo da eleição é que os escolhidos sejam santos, irrepreensíveis perante Ele. Além disso, eles foram predestinados para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo. A adoção confere o status e os direitos de filhos, tornando-os herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. A base na graça e vontade divina, versículos 5 e 6. Todo esse plano deriva do beneplácito da sua vontade e da glória da sua graça, que é concedida gratuitamente. A salvação é um presente merecido e o resultado final é o louvor da glória de Deus. É o louvor da glória de Deus. Por isso, amados irmãos, é tão crucial, tão importante que estudemos a palavra de Deus. Que sejamos, né, como os bereanos. Abre a palavra de Deus e vai, ou escuta a palavra de Deus e vai lá, abre a Bíblia e vê se realmente o que está sendo pregado está em conformidade com o que está escrito na palavra de Deus. Né? Como os irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, eles deram as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavras de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Sejamos como os bereanos, como os de Tessalônica, e dar boas-vindas à palavra de Deus. E aprender a palavra de Deus, cada versículo com seu contexto, para não ter pretexto, e ensiná-las com responsabilidade, com fidelidade. Para que a palavra de Deus gere vida nas vidas. E ela nos garante. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. João disse, essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que creis no Filho de Deus. Amém? Amém? Ok. Nós vamos fazer uma pequena intervalo agora de 15 minutos e voltamos daqui a pouquinho, né, com a segunda parte dessa primeira aula. E vamos dar um intervalo agora de 15 minutos, ok? Ok, nós estamos aqui de volta, né, e vamos ter um tempo abençoado agora novamente nessa parte B dessa primeira aula nossa sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Espero que vocês tenham, cada um de vocês tenha aprendido um pouquinho nessa primeira aula. E eu sei que tem coisas, tem muitos pontos complexos que nós precisamos de estudar a palavra de Deus, estudar mais profundo, para que você cheguemos
a uma conclusão, a uma convicção fundamentada na palavra. Então não se assuste, não fique nervoso, só receba a palavra de Deus. Né? E vai, abre a sua Bíblia e verifica o que está sendo ensinado está de acordo com o que você está lendo. Porque, como eu falei, tem muitos pensamentos sobre salvação, sobre soteriologia, que não estão fundamentados na palavra de Deus. Aí vem aquela frase, aquela palavra que eu gosto muito, axiologia. Né? Eu bato de frente com essa palavra. Ah, eu acho isso, eu penso isso, onde está escrito? Onde está escrito? Qual o contexto? O que Deus realmente está falando ali? Por isso, como bons bereanos, né, nós vamos lá e vamos verificar e vamos aprender. O Espírito Santo vai nos ensinar cada vez que abrimos a palavra de Deus e nós vamos tendo discernimento e convicções fundamentadas nos pensamentos de Deus, na sua palavra. Amém? Aleluia. Então eu estava falando sobre Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, né? Que nós fomos eleitos, predestinados para o louvor da glória do Senhor. Né? Deus já nos vê em glória. Né? Nós fomos parte de um povo redimido, um povo peculiar, um povo único, um povo que está correndo a corrida da fé até os confins da terra, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ásia. Muitos irmãos correndo, batalhando a batalha da fé, né, em nome de Jesus. E nós somos parte desse povo único, desse povo peculiar. Um povo que abala os céus com suas orações. Um povo redimido, um povo regenerado, um povo justificado, um povo salvo pela graça de Deus e não por méritos humanos. Amém? Aleluia! 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 9. Está escrito: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Esse versículo está conectado diretamente com Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Né? Enfatizando a origem e a natureza da vocação cristã. Salvação pela graça, não por obras. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo os nossos méritos, né? Mas sim, isso reitera que a iniciativa da salvação é inteiramente de Deus, 100%, não resultado do esforço ou merecimento humano. Nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre como nós devemos perseverar na fé cristã e qual o resultado, né, de perseverarmos. Vamos ganhar galardões. Nós vamos falar daqui a pouco. E quando nós não perseveramos, quando nós erramos o alvo, pecamos, nós também recebemos galardão. Palha, feno e madeira. Ou seja, nós perdemos galardões de ouro, prata e pedras preciosas. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, a salvação é gratuita. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. A salvação é pela graça. E pela graça nós recebemos. Quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós, como eu falei no início, da radiografia do coração humano, um coração humano desesperadamente corrupto, como nós vimos no início, em Jeremias 17:10, Romanos capítulo 1, versículo 18 a capítulo 2, versículo 1, a radiografia do coração do humano, desesperadamente corrupto. Só tem uma solução para esse coração.
Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus. Nós, em Efésios 2, versículo 12, estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas Deus nos amou com um amor eterno e nos atraiu a Ele. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, para que de longe Deus viu o seu povo e o amor, um amor eterno, atraiu a Ele mesmo. Esse versículo de Jeremias 31, o povo judeu estava na Babilônia adorando ídolos. E Deus os viu de longe e os amou com amor eterno. Este é o mesmo princípio para conosco. Deus nos viu de longe. Estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, com o nosso coração desesperadamente corrompido. Mas Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu à cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos regenerou, fomos justificados, redimidos, colocados na família de Deus pela fé. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está conectado diretamente com Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 9. E essa graça eterna, né? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, como a parte B do versículo de 2 Timóteo 1, versículo 9. Né? Antes dos tempos eternos foi dado a nós, a cada um de nós. A salvação não foi uma solução de última hora para o problema do pecado, mas um plano concedido na eternidade, antes mesmo do tempo começar. Em resumo, a soteriologia no plano eterno de Deus é a revelação de um propósito trinitário. Trinitário. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Que precede o tempo, visando resgatar e adotar o povo para o próprio Deus, por pura graça e para a sua glória. Pura graça e para a sua glória. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nos chamou uma vocação eterna. Fomos salvos pela graça de Deus. Nós temos a garantia de vida eterna com Deus. Cada um de nós que somos nascidos de novo, temos essa garantia. Como nós vimos em 1 João 5, versículo 11 a 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. Então nós temos a vida eterna. Olha, nós precisamos entender que a obra foi consumada uma vez por toda a eternidade. O grito está consumado tem ecoado por toda a eternidade. O grito que Jesus deu em favor de, em benefício de, para o bem de. É a palavra no grego para substituto. Né? A palavra no grego para substituto. Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui. A palavra no grego para substituto é a palavra hiper, que significa em favor de, em benefício de, para o bem de, em lugar de. A palavra hiper, para substituto. Na cruz do Calvário, Jesus foi o nosso substituto. Foi em nosso favor, em nosso benefício, para o nosso bem, em nosso lugar. Nós que merecíamos morrer na cruz do Calvário. Nós que merecemos, porque todos nós
somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos amou, um amor eterno, e nos atraiu a Ele. Em 1 Pedro 3,18, está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele foi no nosso lugar. 2 Coríntios 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 5, versículo 8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é pura graça e é para a glória do nosso Deus. Fomos salvos mediante a fé. Nós temos a garantia de vida eterna. E a distinção entre posição eterna e experiência cristã é o que nós vamos ver agora. A distinção é fundamental. É que a posição eterna do cristão refere-se à sua identidade e status imutável em Cristo. Nós sabemos que no momento que nós nascemos de novo, né, Romanos, deixa eu apagar aqui, Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6 fala que Deus nos deu uma nova identidade. Romanos capítulo 6, Romanos 6, 6. Fomos o quê? Crucificados com Cristo. Crucificados com Cristo. Romanos 6, 8. Fomos mortos com Cristo. Com Cristo. Mortos com Cristo. Romanos 6, 4. Fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Então, Romanos 6,6, fomos crucificados com Cristo. Romanos 6,8, fomos mortos com Cristo. Romanos 6,4, fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Olha, Deus nos deu uma nova identidade no momento que nós nascemos de novo. Então, Gálatas 2,20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós temos uma nova identidade, alcançada pela graça de Deus através da fé. Enquanto essa distinção fundamental da posição eterna que nós temos, enquanto a experiência cristã, o nosso dia a dia, diz respeito ao seu progresso e condição moral e prática diária na terra. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10, olha comigo aí. Colossenses capítulo 2, versículo 10, está escrito: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 10. A nossa posição eterna. Nele nós já estamos aperfeiçoados. Né? Então nós temos essa o quê? Plenitude. Nós fomos aperfeiçoados em Jesus Cristo. E esse versículo aborda a posição de cada um de nós em Cristo Jesus. Então, nós temos essa posição eterna. Temos uma nova identidade. Fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressurretos com Cristo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E Colossenses
3, 3 e 4. Para que nós fomos, Colossenses 3, 3 e 4, estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando ele se manifestar, nós manifestaremos com ele em glória e poder. Essa é a nossa posição eterna. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando ele manifestar, nós manifestaremos com ele em glória e poder. A frase aqui em Colossenses 2,10, né, que fala, tende a vossa plenitude nele, significa que, posicionalmente, o cristão já possui tudo o que é necessário para a salvação e a aceitação diante de Deus. Não precisamos de rituais adicionais, filosofias humanas ou meditação de anjos, pois Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. O sangue de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos garantir vida eterna com Deus. O nosso status é imutável. Imutável. Essa é uma verdade forense, legal e completa, outorgada por Deus no momento que nós nascemos de novo. Não é algo que flutua com os nossos sentimentos ou desempenho diário. Não é abstrato. É algo real. É uma posição real. Nós temos essa garantia de vida eterna com Deus. Não é algo que flutua. A nossa posição de justos e completos em Deus é permanente, completa e eterna. A base para a vida é o fundamento sobre o qual a vida cristã deve ser construída. A posição precede a prática. A nossa posição de nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, redimidos, com a nova identidade, com a posição eterna, escondida em Cristo, Cristo em Deus. E quando ele manifestar, manifestaremos com ele glória e poder. A nossa posição precede a prática. A prática da vida cristã. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 3. Olha comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 15 está escrito: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Aqui, no versículo 10 até o versículo 16, está falando das obras, da praticidade da vida cristã. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Este versículo aborda a experiência ou condição do crente na terra, focando nas obras e na recompensa. O julgamento das obras. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um rapaz que estava cometendo uma imoralidade na igreja. No capítulo 5 de 1 Coríntios, fala que tinha um rapaz tendo relação sexual com a sua própria madrasta. E a igreja sabia e ninguém tomava uma atitude contra esse rapaz. E Paulo fala, olha, eu não estou presente, eu não estou aí pessoalmente, mas em espírito estou presente. E juntamente com os anciãos, eu já tomei uma decisão. Pega tal rapaz que tal mal praticou e lança ele no mundo, para que Satanás acabe com seu corpo e ele seja salvo no dia do Senhor. Ele não tinha perdido a salvação, ele tinha perdido a comunhão com Deus. E então Paulo falou que esse rapaz seja entregue ao mundo, para que ele seja morto e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, as obras, a nossa atitude de andar por fé, gera em nós galardões. E o contexto aqui fala de ouro, pedra preciosa e prata.
como também fala de palha e feno e madeira. Né? No fogo, quando nós obedecemos a Deus, andando por fé, nós somos galardoados com ouro, pedra preciosa e prata. Quando nós desobedecemos, errando o alvo, nós somos galardoados também com madeira, palha e feno. E no dia do julgamento, né, do Bema, no momento que a igreja foi arrebatada, passaremos pelo fogo. Ouro, pedra preciosa e prata, não queima, derrete, mas não queima. Mas a palha, feno e madeira evapora, vira cinza. Então, Paulo compara a vida cristã à construção sobre um fundamento, que é Jesus Cristo. As obras, serviço, ministério, vida diária, podem ser como ouro, prata e pedras preciosas, que resistem ao fogo, ou madeira, feno e palha, que se queimam. A recompensa versus salvação. O fogo testará a qualidade do trabalho de cada um. Se as obras forem valiosas, o crente receberá uma recompensa, galardão. Se forem inúteis, ele perderá a recompensa, mas a pessoa em si mesmo será salva, como que é através do fogo. Sabe, diante de Jesus, que é o único digno de receber a glória, a honra, a glória e o poder, é que nós vamos depositar os nossos galardões. Vamos passar pelo fogo, no arrebatamento da igreja terá o julgamento do Bema, né? Passaremos pelo fogo, e as obras na carne, palha, feno e madeira vão queimar. Ouro, pedra preciosa e prata, nós vamos sair do outro lado e colocar diante daquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. O único, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que pagou um preço alto para que nós pudéssemos ter vida e a vida eterna com Deus. Amém? Então, nós seremos recompensados, né? A condição. Isso mostra que a experiência cristã é imperfeita e progressiva nesta vida. Pode haver falhas. Como nós falamos, olha, nós falamos da condição do coração humano no início, né? A radiografia do coração humano, e Jesus é a solução para esse coração. Jesus nos redimiu, nos salvou, mas Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda pecamos. E sabe, o nosso pecado, ele está diante de nós, ele nos persegue, como está em número, ele fala que o pecado nos persegue. Em Salmos 51, Davi diz que ele está sempre diante de nós. Em Hebreus 12 fala que o pecado nos exprime. Quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus e não a salvação. O livro de 1 João trata de cononia. Cononia fala sobre galardão, de comunhão com Deus, fala de comunhão com Deus. E quando mantendo comunhão com Deus, seremos galardoados com ouro, prata e pedra preciosa. Se forem inúteis, o cristão perderá a recompensa, mas a pessoa em si mesma será salva, todavia como através do fogo, né? Essa é a condição nossa, de salvos pela graça de Deus. Andando aqui na terra, podemos ainda falhar, podemos ainda errar o alvo, mas nós confessamos, sacudimos a poeira e continuamos caminhando, correndo a corrida da fé, como se nunca tivéssemos pecado. E isso nos garante a obra consumada por Jesus no Calvário. Isso é sobrenatural e é de Deus. Então, as nossas falhas, nossos fracassos, depois de nascidos de novo, não anula a nossa salvação, não anula a nossa posição eterna, não anula a garantia que nós temos de vida eterna com Deus,
não anula o nosso fundamento, que é Jesus Cristo. Em resumo, a distinção nesse momento, nessa aula, a nossa posição eterna, como nós vimos em Colossenses 2:10, Colossenses 3:3, 4, né? Fala da nossa identidade e status legal em Cristo. Né? A experiência cristã fala da nossa condição e prática diária, a santificação. E esse é um desejo de Deus, a nossa santificação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, a nossa santificação. E isso é a praticidade, a experiência cristã no dia a dia. Falando da posição eterna, né, ela é completa, perfeita e imutável. Imutável. Quanto à nossa condição, a nossa experiência cristã, ela é progressiva, imperfeita e variável. A nossa posição eterna, a obra consumada de Jesus Cristo na cruz, nos garante a salvação eterna e acesso ao trono da graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E a experiência cristã, as obras e o serviço do crente, recompensa ou perda de galardão, mas jamais da salvação. Jamais da salvação. Em essência, a posição eterna é o que Deus fez por nós em Cristo, garantindo nossa salvação, enquanto a experiência cristã é o que vivemos nele, o que determina nossa recompensa futura. Então, amados irmãos, a nossa posição é inabalável, é imutável. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. Nosso futuro está garantido pela palavra de Deus. Temos um futuro brilhante. Brilhante. Igual às promessas de Deus para nossas vidas no dia que se chama hoje. Nosso futuro está garantido por meio da obra consumada. Nossa vida diária, nós podemos desfrutar de mais de 7.800 promessas de Deus. E todas elas têm o sim e o amém de Deus. Que sejamos ousados na nossa corrida da fé. Que sejamos, né, homens e mulheres que amam estudar a palavra de Deus. E aprendendo a palavra de Deus, como realmente ela é, ensiná-la com fidelidade, com retidão. Porque nós temos chamados. Nós fomos chamados para uma santa vocação. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E Ele nos ama incondicionalmente. E Ele está trabalhando em nossas vidas neste momento. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este trimestre da Escola Bíblica, da nossa Igreja Graça Maior, em Moçambique. Que Deus possa dar a você e a cada um de nós sabedoria, discernimento, para aprendermos a palavra de Deus como ela é e aplicar em nossas vidas. Nós vamos ver muitas ilustrações sobre a garantia de vida eterna que nós temos. Porque nós estamos estudando soteriologia, o estudo ou tratado da salvação. E nós vamos terminar esse trimestre convictos, em pleno discernimento e sabendo o que a palavra fala e esclarece sobre soteriologia. Nós temos a garantia de vida eterna com Deus. E o que garante essa vida eterna é a própria palavra de Deus, que diz em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. Amém? Então, por hoje é só. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente, pela graça de Deus, rompendo em fé, de cabeça erguida, nunca pensando em desistir, mas
prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de nós estão, de cabeça erguida, sendo práticos na nossa vida cristã, porque seremos galardoados com ouro, pedra preciosa e prata. E um dia depositaremos diante daquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.